Olá. O assassinato do congolês Moise Kabangabe, no dia 24 de janeiro, em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, chamou a atenção do país pela brutalidade. Moise, que tinha ido cobrar R$ 200 por trabalhos prestados, foi espancado até a morte por 3 homens que usavam pedaços de madeira. Moise tinha 24 anos e chegou ao Brasil aos 14 anos de idade, fugindo do conflito armado na República do Congo. Ressalta nesse caso a condição de Moise. Ele era negro, estrangeiro, refugiado, trabalhador precarizado. E a condição também do crime, que envolve racismo e xenofobia. A partir da morte de Moise, o Opinião Pernambuco de hoje traz à discussão a condição dos imigrantes africanos que chegam no país, um país que tem a segunda maior população negra do mundo. Eu sou Josimar Paraíba e participam do programa, lá na Bahia, o professor Bacilele Malo, doutor em Sociologia, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E de São Paulo, Alex André Vargem, pesquisador e doutorando pela Universidade de Campinas em Ciências Sociais. Alex também é assessor da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, lá de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu começaria ali pelo Alex, pedindo, Alex, para você um panorama da migração recente no Brasil. A gente que envolve essa questão, um panorama. Quem são essas pessoas? Quem são esses seres humanos? De onde eles vêm? Qual a ocupação que eles encontram quando chegam aqui? Vamos tentar fazer um breve panorama dessa questão. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Josimar, né, meu amigo Basilele. Bom, pensar a migração africana contemporânea no Brasil, a gente pode pensar a partir da década de 60, né, quando vieram estudantes africanos para cá. E num período que os países africanos adquiriam a sua independência frente aos colonizadores europeus, e o Brasil, no governo de Jânio Quadros, né, em 1961, começou a estabelecer relações diplomáticas com esses países. Então, a partir daí, né, começou a se instalar postos consulares, embaixadas, e começou a vir um fluxo, né, de africanos para o Brasil, né, no Brasil contemporâneo, na condição de estudantes, né, porque foi estabelecido na época o PEC-G, PEC-PG, Programa Estudante Convênio Graduação, Pós-Graduação. Então, muitos que chegaram naquela época, e até os dias de hoje, uma política estabelecida, né, uma política de Estado, né, que chegam na condição de estudantes conveniados. E, posteriormente, nós temos aí a condição daqueles que vieram com seus respectivos vistos de trabalho, e depois o que está em voga hoje, que se fala nos últimos anos, é a questão dos refugiados ou pessoas em solicitação de refúgio. Se nós pensarmos, né, do ponto de vista quantitativo, da presença africana no Brasil hoje, né, 2022, os dados do governo federal nos apontam que nós temos pouco mais de 52 mil africanos no Brasil, né? Em grande parte aí Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, também temos nigerianos, moçambicanos, e uma população que nós podemos falar que são de diversos estratos sociais, né? Nós temos aí os profissionais liberais, como já mencionei, estudantes, né? E outros trabalhadores, né, que estão ocupando aí postos de trabalho ou em busca das oportunidades, né? Então esse é um perfil da migração africana contemporânea no Brasil, né? Pouco mais de 52 mil residentes, em grande parte no Sudeste e particularmente aqui na cidade de São Paulo. Agora, para o professor Bacilele, por que um país tão miscigenado, professor? Eu acho que o senhor tem muita propriedade para falar isso, o senhor é congolês, não é isso? Por que um país tão miscigenado como o Brasil, que deve tanto ao imigrante, ainda registra casos como esse do Moise? Como é que o senhor vê essa questão, que tem um componente de xenofobia tão forte? Essa pergunta me leva à primeira. Eu acho que nos meus estudos, o texto como Novos Estudos Africanos, ou Estudos Africana, eu questiono a questão da periodização, né, da história do negro no Brasil. Não dá como entender o que acontece com a população negra sem entender o que acontece com a população africana, esses imigrantes aí, que Alex acabou de dar o quadro. Se a gente chegar somente nos anos 70, 60, a gente não vai entender muita coisa. Então, vamos recolocar o que precisa fazer. É preciso uma periodização de longo alcance. No nosso caso, tem que ir até o período da escravidão. Então, é preciso remontar para entender o caso de Moise.
é preciso remontar nesse período, até porque entre século, no caso, século XV, no Brasil vai ser 1500 como parâmetro, século XVI. Nesse período, o que se passa em Baza-Congo está se passando em Salvador, em Recife, em São Paulo, em Maranhão e qualquer lugar do Brasil. Essa é a primeira base. Então, escritos como de Carlos Humor, mesmo Achille Mbembe, que as pessoas gostam, né? Esses teóricos e ativistas ao mesmo tempo, eles estão nos trazendo reflexões para pensar o devir negro no período de longo alcance. Então, a construção dessa migração que a gente acha que é tão recente está ligada aos fluxos migratórios, no caso do Brasil, do século XVI. Então, a partir dali, o racismo ele se estrutura, não é, como elemento chave da construção dessa modernidade ocidental que é colonial, racista, sexista. A partir dali, a gente pode entender o que está acontecendo com Moïse. Porque quando acontece com Moïse, no dia seguinte acontece com Durval. Por todos os dias morre Moïse, morre Durvais. Estou dizendo isso aí também para finalizar aqui, só para termos oportunidade para dialogar. Uma vez que, em 2001, acompanhe o que vou dizer, logo no final de 1999, 98, quando Mandela sai da prisão, a União Africana, o que era OUA, se refunda em União Africana, se redefiniu, não é? O que chamamos de diáspora africana, a diáspora africana como a sexta região. Portanto, essa diáspora negra é um território que comporta corpos de pessoas negras, como Moisés ou como outros negros brasileiros. É a partir desse lugar que eu acho que nós devemos pensar esse problema, né? Porque o genocídio do povo negro é algo que já data mais de 500 anos. A partir desse lugar que precisamos entender o que aconteceu com Moisés. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que serve para os dois. Eu não sei se a gente tem tempo de responder nesse bloco, senão a gente segue no próximo bloco, mas é só a gente tentar enxugar assim, o que for possível, e cada um, se achar necessário, completa o que o outro está dizendo. Com relação à legislação, assim, em comparação a outros países, a política do acolhimento humanitário no Brasil dos imigrantes, ela apresenta quais falhas e quais são os pontos dessa política que podem se reconhecer como uma referência? O Brasil é referência em alguma coisa ou não tem muita coisa para a gente comemorar nessa área? O que é que vocês acham? Alex, pode começar? Se a gente pensar, né, a questão da legislação, se a gente pega no próprio período republicano, né, que foi implementadas as políticas eugenistas e com favorecimento à migração europeia e asiática, tem um decreto do presidente Getúlio Vargas que impedia a entrada de africanos aqui. E se a gente for avançando um pouco na história, se a gente pega durante 37 anos vigorou aqui no Brasil o Estatuto do Estrangeiro. Em 1980, uma lei que foi elaborada no governo militar, que não estava em consonância com a nossa Constituição Federal Cidadã de 88. Então, durante 37 anos, mesmo no período nosso democrático, operou-se o Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei sob a ótica da segurança nacional, que criminalizava imigrantes aqui, né? Sobretudo no processo de ativismo, sindicalização, enfim. Em 2017, por força da sociedade civil organizada, construiu-se uma nova lei de imigração, que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada em maio de 2017, né? E essa lei ela trouxe pontos importantes frente ao Estatuto que nós tínhamos de 1980. Porém, né, há algumas questões que não foram solucionadas, né? Então, por exemplo, né, hoje um migrante que está em situação irregular, ele paga, né, hoje no Brasil, né, aquele que não tem os seus documentos, uma média de multa de R$100 por dia para a autoridade migratória. A autoridade migratória é a Polícia Federal. Então, o migrante que seu visto expirou hoje, por exemplo, amanhã ele vai estar devendo R$100 por dia. Vai dever uma multa para o Estado, né? Esse é um ponto que não avançou na lei, né? Outra questão que não avançou na lei também foram a anistia. Nós tivemos processos de anistia para imigrantes em situação irregular. O que são as anistias? O imigrante que está em situação irregular, ele acumula uma dívida para com o Estado brasileiro, né? A autoridade migratória, a Polícia Federal. E, no caso, nós tivemos anistias em 98, na época do FHC. Em 2009, no Lula, nós atuamos, né? O base estava aqui em São Paulo, nós atuamos com as comunidades aqui em São Paulo, e teria que ter uma anistia agora, né? Só que não saiu, então nós tivemos um grande retrocesso. E na lei de imigração, no projeto de lei, tinha proposta de anistia, porém ela foi vetada pelo presidente Temer em 2017. Foi um veto. Então, ou seja, impede
imigrantes que estão em situação irregular, ou seja, sem documentos, de obterem a sua documentação, né? Então, esse foi um retrocesso que nós tivemos. Então, eu sempre falo que falar de política migratória brasileira, os avanços e os retrocessos caminham lado a lado. Ao mesmo tempo que criou-se uma legislação, artigo 13 e 4, que fala lá do combate, repúdio à xenofobia, ao mesmo tempo, artigos de suma importância, como eu já mencionei, foram vetados, né? Então, além das multas que são constantes, que é uma forma também da própria autoridade migratória obter a sua dotação orçamentária. É um pouco disso, Josmar. Professor Bacilele, temos 2 minutinhos, dá para a gente tentar ainda responder uma questão que ainda envolve essa questão de lei. O Brasil costuma ser visto como um país acolhedor lá fora, né? Mas a lei que trata a questão da entrada do imigrante no país ela contradiz essa questão dessa visão acolhedora ou não? Como é que fica essa visão acolhedora e a maneira que o imigrante é tratado, o imigrante africano é tratado? O que é que o senhor acha? Concordando com o Alex, né? O que ele disse aí, é isso aí mesmo, né? Porque esse Brasil que está se formando, a formação do Brasil é em cima do sangue. O Brasil nasce em cima de um genocídio indígena e preto, da população preta. Então, o Brasil não se reconciliou ainda consigo mesmo. Ele pode inventar leis e leis, enquanto a mentalidade, que a mudança pode vir via educação, não está acontecendo. Então, a lei de imigração, que a Alex acabou de colocar, quantas vezes a gente discute isso na escola? A lei 10.639, que obriga ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, quantas vezes nós estamos aplicando? Eu acho que no próximo bloco a gente pode voltar para a gente debater sobre políticas públicas que visa essa questão de inclusão mesmo da população negra e as políticas públicas voltar para a população imigrante. Isso que falta no país. E quando a gente fala de política pública, você vai ter vários elementos, mas eu cito um. Essa mudança de mentalidade que tem a ver com a política de reconhecimento. Então, é um Brasil que ainda não reconhece ainda uma parcela da sua população, que é a maioria, é a negra e a indígena. Por isso, você pode mudar lei e lei, mas o racismo que eu já coloquei aqui, desde a formação do país, vai continuar sempre trazendo a morte para muitas pessoas. Isso. Então, vamos fazer essa pausa. Essa pausa é necessária. A gente faz uma pausazinha para o intervalo. E no próximo bloco a gente volta com esse tema e com outras questões também que eu gostaria de perguntar, que envolve essa questão do imigrante negro africano no Brasil. A gente volta já. Olá, o Opinião Pernambuco está de volta e o assunto de hoje trata ali de racismo no centro da nossa discussão, né? Nós estamos tratando da situação do imigrante africano no Brasil. Eu começaria, voltando ao assunto, com Alex e perguntando a ele como é que esse imigrante africano chega no Brasil. A principal porta, eu suponho que é o aeroporto de São Paulo, de onde você está. Como é que é essa recepção, né? De que maneira ele espera ser recebido e de que maneira, na verdade, ele é recebido? Isso é sempre importante observar sempre esse histórico, né? Como o Bacilele mencionou, né? De cada 10 anos na história do Brasil, 7 foram sob regime de escravidão. Os resquícios estão presentes, né? E se nós analisarmos, né, o racismo ou a xenofobia de fronteira, ela é brutal. Nos grandes portos, aeroportos do Brasil, nós temos aí as salas de confinamento, né, o chamado conector, ou também sala dos inadmitidos. E aqui em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, é o segundo maior aeroporto da América Latina. Portanto, é a principal fronteira do Brasil, onde há a entrada de pessoas de diversos países, né? Não só africanos, mas vários países. A porta de entrada é o Guarulhos. Mais de 50% do fluxo é pelo aeroporto de Guarulhos. E nessa sala do conector, são chamada a sala onde as pessoas que são confinadas, porque para a autoridade migratória ou algumas companhias aéreas não são elegíveis de estarem em pleno solo brasileiro, né? Mesmo que ela apresente todas as prerrogativas para estar aqui, como visto, né, seja de turista, de trabalho, de estudo, né, com reserva de hotel, com dinheiro. Já pegamos casos aqui de pessoas que ficaram 10 dias, uma semana, um mês, 3 meses, e, né, mesmo assim, houve um impedimento e alguns foram mandados de volta para o país de origem. A questão é, se é uma pessoa em situação de refúgio, que fica nesses espaços de confinamento,
o país, né, no caso aqui, o Estado brasileiro, o Brasil, a autoridade migratória, não pode mandar a pessoa de volta para o país de origem, porque senão ela vai sofrer, obviamente, uma retaliação. Ela vai sofrer uma retaliação, né? Ela veio pedir ajuda do Estado brasileiro, ela consegue planejar sua vinda para o Brasil, toda essa logística vem aqui, e aí pega de volta e manda. E é um tema muito difícil de se trabalhar pela própria sociedade civil, né, e pelos próprios órgãos, né, do Estado brasileiro, do governo federal, que há pouca transparência também nessa questão, né? E em anos anteriores fizemos... nós, que eu digo sociedade civil, fizemos denúncias também na Conselho de Direitos Humanos da ONU e outras instâncias para ter um mínimo de acesso a essas zonas de confinamento, esses espaços de exceção. Mas isso é latente nos principais aeroportos, né, do Brasil e particularmente aqui o aeroporto de Guarulhos, no qual há um impedimento de imigrantes ou refugiados não brancos, né, então coloco aí africanos, particularmente nigerianos, pessoal de Bangladesh, Paquistão, Índia e por aí vai, né? Então, os migrantes não brancos que passam por essas adversidades nos postos fronteiriços, por mais que tenham todas as prerrogativas para entrar no Brasil, né? E há essas arbitrariedades de fronteira presente que tanto nós criticamos nos países do hemisfério norte, porém o Brasil faz isso ao longo das décadas. A visão que o imigrante tem, a visão que a sociedade tem do imigrante que chega define muito nessa conversa que a gente está lidando, né? Nessa conversa que a gente está traçando. Aí eu perguntaria para o professor Basilele justamente em cima disso. Como é que se pode avaliar a colocação do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, lá, sobre o assassinato do Moise? Deixa eu só trazer para o pessoal entender, quem pode não entender a parte, é o seguinte. Ele diz o seguinte, que foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Ele coloca o Moise nessa condição. Então, aí, junto com essa pergunta, vem qual é a sociedade que o imigrante encontra quando chega no Brasil, né? Porque tudo isso reflete um pouco da nossa sociedade, embora o Sérgio Camargo não represente essa sociedade. Mas eu lhe perguntaria. Ele representa aquele 30%, 37%. Dentro desse 30%, vai ter uma porcentagem de fascista, racista, a maioria da população brasileira é. O Brasil é construído em cima da branquitude. O projeto de branqueamento da população é o projeto colonial, desde que o Brasil está nascendo. Por isso eu estou dizendo, se você não trazer questões sobre branquitude, racismo, outros, nós vamos entender para fazer política pública, não é? Então, ele é o produto da branquitude. Em Lingala, a gente fala de Mundele Ndombe, é um falso branco. É um sujeito negro, ele se acha branco na cabeça dele, mas ele tem a minha cor, entendeu? Mas ele está a serviço do sistema, que a gente sabe, o presidente que está aí, que foi eleito, que ele tem que puxar o saco, tá? Agora, o que fazer? Tem proposta sim, nós temos proposta. O paradigma africano sobre a sociedade, ela vai junto com um paradigma que o movimento negro já mostrou, apontou para a gente. Vou ser muito breve aqui. Quem quiser ler a minha tese um pouquinho, algumas coisas que eu escrevo, né, a respeito. Paradigma do Ubuntu, de Kalunga, de Mahat, para você pensar política de imigração, políticas públicas. O acolhimento a outro, a abertura a outro, eles são alguns elementos, tá? O outro não é ameaça. Esse outro é uma possibilidade para aprendizagem. Esse outra pessoa é sagrado, sabe? É aquilo que a Alex acabou de falar. Porque cada ser humano é uma divindade que anda. Não estou falando somente porque o Brasil é um país cristão. Mas se você vai em todas as cosmopercepções do mundo, especialmente africana e indígena, o ser humano é sagrado. Isso que direitos humanos chama de dignidade humana. Então, aquele sujeito, se ele está no território, ele precisa de proteção. Então, o novo paradigma que a gente está trazendo, isso está em Bolívia, com o projeto de Bolívia e Equador, o Bem Viver, né, para aqui da América Latina, ele é um paradigma de acolher, é um paradigma de trocas, né, de valorização desse outro. Então, nesse sentido, a gente tem que desmontar o Estado bélico, o Estado genocida. Esse tipo de Estado a gente não quer. Agora, o Brasil experimentou um pouquinho. 2003, com Lula a gente viu isso aí, com Dilma a gente viu isso aí. Esse projeto entrou no brejo. Por isso, esse projeto da lei que nasce, a projeto da lei que a Alex está dizendo, é que nós construímos junto, a partir de movimentos sociais. Ele teve êxito
quando os governos, especialmente progressistas, né, se colocaram à frente para acolher um projeto pautado numa gramática de direitos humanos. Mas a gente acredita ainda que pode ir mais longe do que está posto aí, porque algumas questões aqui Alex levantou para a gente, porque a imigração é uma porta para que o Brasil possa discutir a violência, discutir esse outro que está comigo, que está na minha sociedade. É por aí que eu vejo. O senhor levantou uma questão aqui que eu deixei anotadinho aqui, só para a gente puxar por aqui, que é a valorização do outro. Como é importante se ter isso em mente, a valorização do outro, seja esse outro quem for. E aí eu trago para o Alex uma questão prática para ele abordar. Como é que esses imigrantes são recebidos no mercado de trabalho, né? Já que muitos têm estudo, são qualificados e muitas vezes falam mais de um idioma, ou seja, são mais qualificados do que muitos concorrentes àquela vaga que são brasileiros. Como é que eles são vistos? Assim, como é que fica essa valorização do outro, ainda mais nesse caso em que o outro é qualificado? Alex. Isso é bem importante nessa pergunta, né? Porque a gente tem os diversos perfis, né? Então, como eu mencionei, né? Que de uma grande gama de intelectuais africanos, o Basel, ele está aqui, outros estudantes, né? Pós-graduandos, enfim, e alguns dos quais têm a sua graduação numa grande universidade brasileira, ou fez aí o mestrado ou doutorado, e alguns que não conseguem postos de trabalho. Então, se para o afro-brasileiro é difícil, também para africanos ou migrantes negros no geral, tem essa questão também de se deparar com racismo estrutural e a xenofobia estrutural também, né? Então, a gente vê, mesmo que as pessoas qualificadas que falam, né, diversos idiomas, né, enfim, não estão nas suas devidas colocações, ou aí uma crítica construtiva. Dentro das próprias organizações sociais que atuam, né, com o trabalho de imigração, também a gente não vê a presença ou de afro-brasileiros ou de africanos nos círculos de poder. E é importante ter a presença africana nos círculos de poder das organizações também que atuam com a migração. A gente não vê isso também, né? Esse é um ponto, uma crítica que eu sempre faço, né? E, né, seja de negros brasileiros ou africanos estarem nesses espaços de decisão, né? E aí, pensando por um outro viés no setor privado também, né? Serem contratados de forma digna, né? Mas a gente vê muito o trabalho informal aqui em São Paulo, particularmente aqui no centro de São Paulo, o trabalho informal, né? Na condição de ambulantes, e algumas das pessoas que têm qualificações para estarem nos espaços. Aí ele se depara, vê que não consegue ascender, né? E aí um ponto interessante também que a gente vê nos últimos anos, né? Particularmente na pandemia, os fluxos e os refluxos da diáspora, né? Muitos migrantes negros, né? Não só haitianos, mas a gente está vendo também um grupo de congoleses também, angolanos, estão indo para outros países, né? Sejam países vizinhos ou tentando chegar no hemisfério norte. Eu sempre falo que essa migração aqui, que não teve as devidas oportunidades aqui no Brasil, sobretudo de estar, como eu falei, nos espaços de poder, né? Estão indo para outros países que também são vítimas do racismo e da xenofobia estrutural, né, como Base mencionou também, de todo esse histórico nosso aí da escravidão, os resquícios que estão presentes, né? Então, isso é latente aqui quando a gente observa aqui o campo, né, e os dados também, aí, os dados que são fornecidos. Estamos chegando já perto do final do programa, rapidinho, né? Eu deixaria essa para o professor Bassi. O Alex falou da presença do negro no ciclo de poder. E aí isso me remete a uma questão que é a visão de racismo que o imigrante africano chega. Porque o imigrante africano chega vindo de um país onde o presidente, até o mais humilde trabalhador, é negro, igual a todos nós. Como eu sou, como o Alex é, como o senhor também é. Então, ele vem com uma visão de racismo que é completamente diferente dessa que ele encontra no Brasil. Não é isso? Isso é capaz... Como é que a gente dimensiona isso? O que é que o senhor a gente consegue perceber porque, geralmente, quando a gente vem de fora, o Brasil vendido de futebol, e Brasil de samba, não estou dizendo que futebol não seja bom, que samba não seja bom, mas esse lado mais turístico, mais exótico do Brasil, mais encantador, mais esse Brasil da democracia racial de Gilberto Freire, tudo está misturado, aqui não tem racismo, isso que é vendido fora. Então, quando você chega aqui, o Brasil é uma grande escola. E aí eu sempre digo para africanos, né, do continente que vieram para cá, grande escola é você acompanhar as lutas negras no país, na região onde você está. Aí você vai aprender. Isso vai te possibilitar até você se armar contra o racismo, né, contra a xenofobia, né? Bom, mas além disso, a questão do mercado de trabalho. Você vai perceber, gostei muito bem, porque o que é que nós colocamos na pauta? A população negra brasileira, que eu não estou separando aqui, porque, como já disse, a população negra brasileira é
parte da sexta região africana. Então, aí, teoricamente e politicamente, não consigo separar. Nós, a população negra brasileira, é a maior que está dentro de empreendedorismo, se você olhar os dados, tá? Estão lá. Significa, quando o mercado formal não abre as portas para a gente, nós criamos, como sempre criamos, né? Se estamos vivos, porque nossos pais, avós, sempre deram um jeito. A mesma coisa, se você vai para a população africana imigrante contemporânea, você vai ver que muitos são esses negócios. Eles têm negócio, eles produzem, só querem oportunidade, entendeu? Então, essas pessoas, eles pagam imposto, eles vão construindo de outras maneiras. Então, tem uma economia paralela, e popular, e solidária, que não cabe nem na economia do Estado, nem na economia do setor privado, mas é uma economia feita pelas pessoas, gente, pessoas decentes. Isso que as pessoas não vê. Então, a nossa presença como imigrante aqui, realmente é para construir esse país. Então, o ciclo dos imigrantes africanos, contemporâneos, como eu e outros, né, que estão fora, não na academia, mas fora, e realmente seguimos um fluxo dos nossos ancestrais e nós estamos aqui realmente para construir esse país, até curar feridas, onde realmente precisava. E aí a gente percebe o quê? Quem morreu? É Moisés. Moisés é de onde? É do Congo. De novo o Congo que vem para dizer, olha, Brasil acorda. E aí a população negra, com outros professores de movimentos sociais, vão para a rua para reivindicar. Porque a próxima vez a gente não vai aceitar. A próxima vez nós tomaremos atitudes que vão ser lá para botar o Brasil para correr. Então, esse é o recado. Eu vou ficar com a frase do professor Bacilele, que tudo que o imigrante precisa é de uma oportunidade. O programa de hoje está encerrando. Eu queria agradecer a presença dos senhores e a gente fica por aqui. Até um próximo programa.